E aí, pessoal, como vai? Esse é o primeiro vídeo, né, da primeira aula que eu vou fazer de uma série de gravações, que eu vou fazer aqui para vocês, de alguns vídeos de matemática, né, mais precisamente, esse aqui será um curso de matemática voltado para o ensino superior, então, para algumas pessoas, chamariam isso aqui de uma disciplina de cálculo 1, cálculo diferencial integral, ou de matemática, tanto faz como você preferir chamar. De qualquer forma, é uma disciplina de matemática voltada para o ensino superior, em especial para estudantes de ciências sociais aplicadas, tá? Então, nessa nossa primeira aula aqui, a gente vai começar a estudar algumas coisas de funções, mas em especial, eu não vou conseguir fazer tudo, recordar tudo ali de funções, porque eu já parto do pressuposto que vocês tiveram também isso no ensino médio. Então, o que eu vou fazer aqui é recordar algumas coisas, dando um pouco de enfoque para aquilo que eu vou utilizar no decorrer do curso, né, mais para frente, principalmente quando eu começar a falar de limites, derivadas e integrais. Então, aqui é mais uma revisão de funções com algumas coisas mais específicas. Em especial, o que eu vou falar aqui é um pouco sobre representação de funções, até para a gente começar a recordar. Depois a parte de domínio implícito, que é algo bastante pertinente, bastante importante para a gente, principalmente quando a gente for trabalhar com limites, né? A parte de funções definidas por partes também é relevante para a parte de limites e continuidade. Funções crescentes e decrescentes, principalmente porque remonta à questão do comportamento das funções, ok? Então vamos lá. Então, primeiro, começando aqui, né, introdução ao estudo de funções. Então, uma função é uma lei, a gente pode chamar assim, né, que associa a cada elemento x, né, de um conjunto D de f, que eu vou chamar aqui domínio da função, né, domínio de f, exatamente um elemento. Então, para cada elemento x, você vai associar um único elemento, que é o que você chama de f de x, ou y, né? O y estaria em função de x, em um conjunto, que é o que a gente chama de contradomínio da função. Tá? Algumas literaturas utilizam algumas notações diferentes, por exemplo, o domínio de f pode aparecer assim, né? Domínio de f. Enfim, é só uma nomenclatura que eu estou utilizando aqui. Então, observações aqui, né, para o nosso curso, tanto o domínio como o contradomínio da função, serão sempre conjuntos numéricos reais. Existe um cálculo complexo também, mas não é o nosso caso. Aqui a gente sempre está subentendendo que os nossos números são, no máximo, números reais. Tá? Então, algumas coisas das nomenclaturas que a gente tem aqui, o D de f é o domínio da função, né, o f de x, né, como a gente lê, é o valor de f em x, então para cada x eu vou associar um f de x. O contradomínio é o conjunto onde estão os f's de x, né, da função, que a gente chama de contradomínio. Dentro do contradomínio, eu vou chamar a atenção disso um pouco mais para frente, a gente tem a imagem. Então, a imagem é um subconjunto do contradomínio, em que ali estão todos os f's de x, né, os valores que de fato são associados a alguém do domínio. Então, o contradomínio, a princípio, pode ser um conjunto mais amplo, um conjunto qualquer, tá? Pode ser os próprios reais inteiros, inteiros que eu digo completos, vamos dizer assim, tá? E a imagem são os valores que de fato estão associados a alguém. Pode ser que, mesmo que o seu contradomínio seja o conjunto dos reais, pode ser que algum número ali não esteja associado a ninguém, tá? Na imagem, não. Todos os valores que estão ali são associados a alguém. X, que é a variável que normalmente a gente utiliza, né, variável independente, mas a gente pode utilizar outras letras também, e daí o Y seria a variável dependente. Então, o X pode ser qualquer valor no domínio. A partir do momento que você tem um valor para X, você vai associar um valor a ele, que vai ser o Y, né, que está associado a esse X, por isso que o Y é uma variável dependente, ela depende do X, certo? Então vamos lá, continuando. Então, as representações de funções. A gente pode representar uma função de várias formas diferentes. Em especial, e a gente vai ver um exemplo aqui que a gente vai fazer todas elas. A gente pode representar verbalmente, por meio de diagramas, que esse é o primeiro jeito que normalmente a gente costuma mostrar, né, para os estudantes. Numericamente, que seriam tabelas no caso, graficamente e algebricamente. Então vamos começar com um exemplo aqui, ó. Então é dado esse conjunto A, que no nosso caso vai ser o domínio da função. Veja que eu não chamei de D de f, eu chamei por outra letra, mas não tem problema, é um conjunto, será o domínio da nossa função. Então a primeira representação aqui, verbalmente. Então eu vou dizer o que que minha função faz. Associa a cada número a sua metade. Então, eu já sei que para cada número daqui do domínio, eu vou associar a metade dele. Então, metade de menos 2 é menos 1, a metade de menos 1 é menos meio, a metade de 0 é 0, a metade de 1 é meio e assim por diante.
ok? Eu já disse o que a minha função faz, eu já sei o que ela vai fazer. Diagramas. Então, diagramas você já deve conhecer essa representação aqui, né? A gente utiliza um diagrama para representar o nosso domínio, aqui que no caso é o conjunto A. O nosso contradomínio eu vou chamar aqui de B, tá? Poderia utilizar outra letra, não tem problema. E aqui eu vou marcar os valores, né, que estão no domínio. Então, eu vou marcar aqui o -2, o -1, 0, 1, 2 e 3, certo? Esses são os valores do domínio. Bom, e eu vou dizer aqui a quem que eu vou associar no contradomínio. Então, o -2 eu tenho que associar ao -1, né? Sempre a metade. O -1 ao -meio, eu vou colocar aqui como fração, tá? Menos meio. O 0 eu associo ao 0 também. O 1 eu associo ao meio. O 2 eu associo ao 1. E o 3 eu associo ao 1,5 ou 3 meios, tá? Metade de 3. Então, eu posso colocar as setas aqui, né, para dizer quem que eu vou associar a quem, certo? Acho que dá para entender aqui. Então, 1 ao meio, o 2 ao 1 e o 3 ao 3 meio. Então, aqui eu estou dizendo o que a minha função faz, certo? Aí, importante, eu vou destacar aqui, vou pegar outra cor. Eu poderia, no meu contradomínio, ter outros números, digamos que eu tivesse aqui, sei lá, opa, deixa eu voltar. Digamos que eu tivesse aqui o 7, o 10, eu poderia ter, né, quaisquer valores aqui, tanto faz. Todos eles estariam no contradomínio, não tem problema. Eu só estou fazendo isso para destacar para vocês que a gente tem a imagem. Então, a imagem é o conjunto, todos os valores que de fato são associados a alguém. Vou tentar fazer aqui por dentro, aqui, ó. Espero que dê para enxergar bem aqui com esse amarelo. Então, esse conjunto aqui, ó, que eu coloquei de amarelo, seria a imagem da função. Tá? Então, a imagem é um subconjunto do contradomínio em que estão todos os valores que de fato são associados a alguém. Não tem problema, né, se no contradomínio tiver mais valores aqui. O importante é que a imagem, né, esteja ali contida no contradomínio. Né? Ok? Então, outra representação aqui, numericamente. Numericamente é o quê? É por meio de uma tabela. Então, essa é uma forma de representar uma função. Então, eu vou, para cada valor aqui de x, eu vou associar um valor seguindo aquela regra que eu já tinha dito verbalmente. Né? Então, para cada número, eu vou associar a sua metade. Aqui eu vou utilizar a representação com vírgula, né, decimais. Então, o -2 associa ao -1, o -1 associa ao -meio, que eu vou colocar como -0,5, o 0 ao 0, o 1 ao meio, o 2 ao 1 e o 3 ao 1,5, né, a metade de 3, ou 3 meios, se você preferir. Essa é uma maneira de representar uma função. Outra forma, né, por meio de seu gráfico. Então, olha só, vou pegar os valores do domínio e vou associar cada um deles à sua metade. Então, -2 eu vou associar ao -1, está aqui, certo? Vamos ver se eu consigo desenhar bem aqui. Então, -2 eu associo ao -1. O -1 eu associo ao -meio. -meio estaria mais ou menos aqui, né? Menos 0,5. Então, -1 eu associo ao -meio. O 0 eu associo ao 0, está aqui. E o 1 eu associo ao meio. O meio também estaria mais ou menos aqui, 0,5. Ou pode usar fração se você preferir. O 2 eu associo ao 1. E o 3 eu associo ao 1,5. Ok? Posso riscar a reta aqui, ó? Nesse caso aqui, não. Tá? Por quê? A gente risca quando você tem todos os valores, inclusive os intermediários aqui, que estão no domínio. Nesse caso, o domínio possui apenas 6 elementos, então meu gráfico tem que ter apenas 6 pontos, certo? Eu não posso colocar mais pontos aqui. O que eu posso fazer, se eu quiser, de repente, pontilhar uma reta aqui para indicar, né? Para ficar mais claro que, de fato, esses pontos estão numa reta. Isso eu posso fazer, tá? Mas seria um pontilhado. Os únicos pontos que estão aqui no gráfico da minha função são os 6 pontos que eu fiz inicialmente, tá? Esses, no caso, eu posso destacar. Então, isso aqui é uma reta discreta, né? Ela tem apenas 6 pontos. Se o nosso domínio fosse, sei lá, um intervalo, né? No caso aqui, ó, do -2 até o 3, aí eu subentendo que todos os números reais, né, do -2 até os 3 estão no domínio. Então, daí eu posso fazer a reta, certo? Caso contrário, não. Algebricamente. Então, como que a gente representa essa função algebricamente? Eu posso dizer assim, ó,
minha função f, certo? Ela leva elementos do conjunto A, que já foi determinado anteriormente, até um conjunto B. Eu poderia dizer que são os reais aqui também, não tem problema, né? Para deixar mais claro aqui, vou colocar aqui aos reais, né, já que não foi dito quem que é o contradomínio, em que associa a cada valor x o que? O seu dobro. Então, qual que é o dobro, né, de qualquer valor x? Como é que a gente representa algebricamente? Se eu quiser, eu posso colocar aqui, né, associa um certo y igual a 2x. Ou poderia ter escrito simplesmente 2x aqui. Né? Então, se x for... Aliás, é a metade, né, não é o dobro, desculpa. Então, eu vou colocar aqui x sobre 2. Cada número eu associo a sua metade, certo? Então, para o menos 2 eu associo o menos 1, para o menos 1 eu associo o menos meio e assim por diante. Então, essa aqui é uma representação algébrica para a função. A gente utiliza uma expressão algébrica que determina essa regra, certo? Importante dizer aqui, é importante a gente saber transitar entre as representações, né? Se eu te der o gráfico, você saber encontrar a representação algébrica ou, dado uma tabela, saber construir o gráfico e assim por diante, saber transitar entre as representações. E outra coisa é que nem sempre é possível ou adequado a gente fazer todas ou uma representação específica. Dependendo da função, você não tem uma regra, né, algébrica que determina ela. Você tem que dizer ponto a ponto. Então, talvez uma tabela, né, representação numérica seja mais interessante, ou um próprio gráfico. Então, varia. Às vezes a gente tem que saber encontrar qual é a representação mais adequada para cada função, ok? Segunda parte aqui que eu gostaria de comentar com vocês, a parte de domínio implícito. Então, o que é isso daqui? Quando a gente representa uma função, principalmente algebricamente, por meio de uma lei, né, uma regra, uma expressão algébrica, nem sempre explicitamos o domínio. Então, nem sempre a gente vai falar assim, o domínio da função são esses valores, o domínio da função é isso. Quando isso não acontece, ou seja, quando a gente não diz qual que é o domínio, então fica subentendido, né, que o domínio, no caso, é o maior subconjunto dos reais para o qual faz sentido a função. Então, se faz sentido você, digamos assim, substituir o x por aquele valor está no domínio. Isso é bastante relevante para a gente, porque a gente vai ter muitas funções que não vão estar definidas para certos valores. Então, na prática, o que mais a gente faz, ao invés de dizer quais são os valores que estão no domínio, é dizer os que não estão no domínio, ou seja, os valores para os quais a função não está definida. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó, determinar o domínio das funções. Então, no primeiro caso, eu tenho uma função dada por essa regra aqui, ó, raiz quadrada, né? Quando não aparece o índice aqui, a gente sabe que é 2, né? De x mais 2. Então, a gente sabe que raiz quadrada a gente só pode tirar de números positivos, ok? Ou não negativos, porque raiz de zero a gente pode tirar também. Então, números maiores ou iguais a zero. Isso ocorre, de uma maneira geral, quando o índice é par. Né? Se fosse um índice ímpar aqui, não teria problema tirar a raiz de um número negativo. Eu consigo tirar raízes cúbicas de números negativos. Eu não consigo quando o índice é par. Então, o que está dentro da raiz aqui, ó, que é o x mais 2, tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Para que isso aqui esteja definido nos reais. Lembrando que a gente está fazendo um cálculo real aqui. Então, x mais 2 tem que ser maior ou igual que zero. Eu caio numa inequação. Então, basta resolver essa inequação para x. Subtraindo 2 dos dois lados da equação, eu tenho que x maior ou igual que menos 2. Então, para qualquer valor maior ou igual que menos 2, isso daqui vai dar maior ou igual que zero. Então, eu consigo tirar a raiz, né? A raiz fica sendo um número real. Então, eu posso colocar assim, ó, vamos escrever dessa forma. O domínio dessa função f é, né, o igual significa o conjunto, utilizando chave sempre para representar conjunto, os valores dos x pertencentes aos reais, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais caprichado, tais que x é maior ou igual que menos 2. Então, esse aqui é o domínio da função, né? Representei por meio de uma notação de conjuntos aqui. Vou fazer um pertence aqui mais bonitinho. Certo? X pertence aos reais, tais que a barra ou qualquer coisa que você use para separar significa isso, né? Tal que x maior ou igual que menos 2. Esse é o domínio dessa função. Veja que se eu colocar um valor aqui, digamos, menos 3, né? Eu ficaria menos 3 mais 2, menos 1, raiz quadrada de menos 1 não é um número real.
ok? Então, precisa ser maior ou igual que menos 2. Se eu coloco menos 2, vai dar 0, raiz de 0 é 0. Então, tudo certo, por isso que pode o igual aqui. Vamos para o segundo exemplo. Então, o segundo exemplo é o caso em que eu tenho uma fração aqui, né? Então, uma função definida. Lembrando que fração, ela nunca está definida quando o denominador é zero. Então, esse é o segundo cuidado que eu tenho que tomar. O primeiro é para a raiz de índice par, que não pode ser negativo. E o segundo caso é quando eu tenho uma fração, o denominador não pode ser zero. Então, o que eu tenho que ter aqui? Que o meu denominador, que no caso é x² menos 2, tem que ser diferente de zero. Tá? Veja que aqui eu tenho uma equação do segundo grau, então eu posso encontrar as raízes, né, para dizer quais valores que são zero, os valores que eu não posso ter aqui. Para encontrar as raízes, você pode, por exemplo, utilizar a fórmula de Bhaskara, né, como é conhecida, se você quiser. Mas nesse caso aqui, a gente pode fazer algo um pouco mais fácil. A gente pode colocar o x em evidência, né, fatorar. Então aqui, veja que aparece x, né, nos dois termos. Então vai ficar x, que multiplica o quê? X de novo, né, x vezes x ao quadrado, menos 1. Né? X vezes x é x ao quadrado e x vezes menos 1 é menos x. Então isso aqui é diferente de zero. Aqui a gente tem um produto, né, do x pelo x menos 1. Quando que um produto dá zero? Quando o primeiro termo é zero, então eu não posso ter x igual a zero. Se x for igual a zero, vai zerar esse primeiro termo. Ou quando o segundo termo é zero. Quando que vai zerar aqui? Para qual valor de x que vai dar zero? Quando x for 1, né? 1 menos 1, 0. Então meu x tem que ser diferente de 1. Então, esses dois valores aqui são as raízes do polinômio. Veja que se eu colocar aqui, ó, 1 ao quadrado é 1, menos 1, 0. E 0 ao quadrado é 0, menos 0, 0. Então, essas são as duas raízes desse polinômio aqui que está no denominador. Tá? Então, a função não está definida nem para o 0, nem para o 1. Então, eu posso colocar assim, ó, o domínio da minha função g é o conjunto dos x pertencentes aos reais, tais que x é diferente de zero e x é diferente de 1. Essa é uma forma de representar. Outra forma de representar, eu poderia colocar assim, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais menos, eu posso usar o menos ou usar essa barra assim, tanto faz. Tá? É uma linguagem para conjuntos. Aí eu vou tirar o 0 e o 1. Então eu estou tirando esse conjunto aqui, ó, que tem o 0 e que tem o 1. Então são todos reais menos o 0 e o 1. Essa é outra forma de representar o domínio desta função. O terceiro caso que a gente tem que tomar cuidado aqui é quando a gente tem funções logarítmicas. Funções logarítmicas estão definidas apenas para valores positivos, aqui não, nem o zero pode ser. Tá? Isso vem pelo fato do logaritmo ser a função inversa da exponencial. Né? Então, ela está definida apenas para valores positivos. Então, em especial, o que está dentro do logaritmo aqui, né, t ao quadrado menos 4, tem que ser maior que zero, estritamente maior, que não pode ser igual. O que eu vou fazer para analisar aqui? Ó? De novo, eu posso encontrar as raízes, eu vou fazer um esboço rapidinho do gráfico. Posso usar, né, a fórmula para resolver para encontrar as raízes, mas eu posso fatorar utilizando a diferença de quadrados aqui. Okay? Então, as duas raízes, ou você pode pensar aqui, né, que número que é elevado ao quadrado vai dar 4, né? Por que 4? Porque daí 4 menos 4 vai dar 0. Então, é o mais 2, né? Mais 2 ao quadrado é 4, ou o menos 2. Menos 2 ao quadrado, fica menos com menos mais, então também vai zerar. Então, eu posso fatorar isso aqui da seguinte forma. T menos 2 vezes T mais 2, né? Maior que 0. Essa é uma maneira de fatorar. As raízes são mais 2 ou menos 2. O que eu vou fazer aqui? Se você lembra bem, né? No caso a variável é t, para uma equação do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Como o valor que está multiplicando t ao quadrado aqui é 1, é um valor positivo, essa parábola tem a concavidade para cima. Ih, vai ficar bem torto aqui, mas vai dar para entender. Tá? Então está aqui a nossa parábola com a concavidade para cima. As raízes são mais 2 e menos 2, então esses pontos aqui, ó, menos 2 e mais 2. Já deu para entender. Bom, eu quero que seja positivo, que seja maior que zero. Para quais valores que isso aqui vai ficar maior que zero? Quando o gráfico está acima do eixo t aqui no caso, né? Então são para esses valores aqui, ó. Certo? Valores menores que menos 2 e valores maiores que mais 2. Valores entre menos 2 e mais 2, daí
a função vai ficar negativa, né, entre os dois, e no caso aqui no menos 2 e no mais 2 vai dar zero, que também não pode acontecer para o meu caso. Então, como que eu escrevo aqui qual que é o domínio da minha função? O domínio da função h. Eu posso colocar assim, ó, é o conjunto dos t's, né, que é a minha variável, pertencentes aos reais, tais que x é menor que menos 2, então vou colocar assim, x é menor que menos 2, ou x é maior que mais 2, certo? Então aqui eu representei os dois conjuntos. Outra forma que eu poderia colocar, tem outras maneiras que eu poderia escrever isso aqui. Então eu poderia escrever assim, eu vou tirar esse intervalo aqui do meio, então eu vou dizer que são os reais menos, aí eu vou colocar aquele intervalo ali, né, um intervalo fechado, porque eu tenho que tirar o menos 2 e tenho que tirar o mais 2 também. Essa é uma maneira de representar. Outra forma de representar o domínio dessa função h aqui, posso escrever esse intervalo aqui, ó, né, aberto, né, já que o menos 2 não pode. Acho que ele não vai conseguir desenhar aqui a bolinha aberta. Maior foi, né? E daí esse intervalo aqui, ó, maior. Então, eu posso escrever dessa forma. Então, como seriam esses intervalos aqui? Menos infinito até o menos 2, né? Aberto no menos 2. Okay? Pode usar o parênteses ou pode usar colchetes assim. União, daí do mais 2, aberto também, já que eu não estou pegando mais 2, até mais infinito. Então, todas essas são formas diferentes de representar esse mesmo domínio aqui da função. Maneira de escrever. Aí você usa qual que você acha mais adequada, qual que você tem mais facilidade, dependendo da situação. Ok? Então, recordando aqui 3 casos importantes, né? Para a gente determinar o domínio das funções. As funções não estão definidas para raízes de índice par, quando dentro da raiz dá negativo. Elas não estão definidas para valores que zeram os denominadores, quando você tem uma fração. E quando você tem um logaritmo, não está definida para valores. Ou dentro do logaritmo só está definido para valores positivos. Então você não pode ter valor negativo ou zero dentro do logaritmo. Tá? É isso daí. Bom, funções definidas por partes é algo que a gente vai precisar também no decorrer desse curso aqui. Então, as leis, né, que determinam as funções, elas são definidas para partes diferentes do domínio. Então, cada parte do domínio pode ser que tenha uma lei diferente. É mais fácil mostrar isso por meio dos exemplos. Então, o que eu vou fazer aqui é representar graficamente essa função. Essa função está definida por partes. Então, eu estou dizendo que ela tem essa regra, que é a regra 1 menos x, quando x for menor que zero. E ela tem a regra x ao quadrado quando x for maior ou igual que zero. Então, veja que ela está definida para todos os reais, mas ela tem regras diferentes para cada situação aqui. Tá? Então, vamos desenhar o gráfico dessa função. Então, eu vou fazer assim, ó, vou usar o azul para essa parte aqui e depois eu utilizo outra cor para outra parte, certo? X menor que zero. Então, eu estou olhando à esquerda aqui do eixo Y. 1 menos x é uma reta, tá? A gente vai ver isso um pouco melhor na próxima aula. Né? Ou você poderia escrever também como menos x mais 1, né? Formato ax mais b. Né? O a é menos 1 e o b é 1. Então, isso aqui é uma reta que está definida para valores menores que 1. Jeito simples para a gente fazer o gráfico, pensa em alguns valores. Ó. X igual a menos 2. 1 menos menos 2 é 1 mais 2, que é 3. Então, quando x for menos 2, o meu y, né, o meu f de x vai dar 3. Então, esse aqui é um ponto dessa reta aqui. Quando o meu x for menos 1, né, então você pode até escrever aqui, ó, f de menos 2, né, como eu coloquei. O menos 2 se encaixa nessa parte aqui do domínio. Então, vai ficar 1 menos menos 2, que é 1 mais 2, igual a 3. Por isso que eu marquei o ponto aqui, ó, menos 2, 3. Agora o f de menos 1. Tá? F de menos 1 vai ficar 1 menos menos 1 é 1 mais 1 igual a 2. Então, quando x for menos 1, meu y é 2. Então, aqui eu já tenho uma ideia de como que é essa reta. Tá? O que você pode fazer, que eu acho importante, ó, veja que ela não está definida para x igual a zero. Mas eu calculo o que seria, né, se for possível, x igual a zero, para eu ver para onde essa função vai. Então, se eu colocar x igual a zero, o meu f de x seria 1. Tá? Então, ela viria para cá. Por que eu faço isso? Eu vou colocar aberto aqui, para eu ter uma ideia, né? Da onde a minha reta está
está indo. Vou tentar desenhar aqui, espero que não fique muito torto. A minha reta seria mais ou menos isso daqui. Então, são valores reais, por isso que eu me aproximo, né? Eu venho até o mais próximo possível aqui do zero, eu deixo um intervalo aqui aberto. Então, esse seria o gráfico da função nessa parte do domínio. Tá? Agora, vamos analisar a outra parte aqui. A parte x ao quadrado, para valores maiores ou iguais que zero. Tá? Então, agora eu posso calcular o f de zero. Então, f de zero é zero ao quadrado, que é zero. Então, eu tenho um ponto aqui, 0, 0. Tá? Queria fazer pintado aqui, não sei se vai rolar. Aí. O f de 1. Eu poderia calcular meio, poderia calcular outros valores também. Eu estou fazendo com os que são mais fáceis de calcular. Então, 1 também se encontra nesse caso aqui, vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. Então, vou marcar o ponto 1, 1. f de 2 vai ser 2 ao quadrado, que é 4. Então, quando x for 2, meu y dá 4. É a parábola, né, que a gente já conhece, x ao quadrado. Não sei se eu vou conseguir fazer aqui muito retinho. Muito bonitinho, mas dá para entender. É isso aí. Tá? Então, esse é o gráfico da função, um gráfico definido por partes. Tem regras diferentes para partes diferentes do domínio. Vamos lá, mais um exemplo aqui. Ó. Representar graficamente a função módulo ou função absoluta. Isso aqui você já conhece o módulo, mas talvez você não tenha visto ele como uma linguagem de função. É uma função definida por partes. Então, o módulo de x é x, quando x for maior ou igual que zero, e o módulo de x é menos x, quando x for menor que zero. Cuidado, não confunda, né? Você fala assim, mas o módulo de x não é sempre positivo, por que apareceu menos x? Só que se o x for negativo, o menos x fica positivo, tá? Digamos que o x é menos 1, então vai ficar menos 1. Então, esse é um jeito de definir essa função. Então, se você pegar alguns valores, o módulo de 0 é 0, o módulo de 1 é 1, o módulo de 2 é 2, o módulo de 3 é 3. É para ser fechado aqui, tá? Então, você pode fazer essa reta aqui, ó. Fiz para a parte maior ou igual que zero. Para a parte menor ou igual que zero. O módulo de menos 1 é menos 1. Então, mais 1. O módulo de menos 2 é menos 2. Mais 2. O módulo de menos 3 é mais 3. E assim por diante. Aí você pode fazer a reta aqui também. Ok? Então, esse é o gráfico da função módulo ou função valor absoluto. Por fim, outro exemplo que eu gostaria de fazer aqui, né? Aqui é o contrário, foi dado o gráfico, eu quero determinar a regra da função. Então, essa função aqui, vamos chamar de f de x, ela é definida por 3 partes. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, ela vai ter uma regra quando o meu x está entre 0 e 1. Então, vou colocar assim, ó, x entre 0 e 1. Eu vou colocar o 1 aqui, tá? Como está tudo ligadinho, então não tem problema, é questão de escolha, né? Que era um x. Segundo caso, entre 1 e 2. Então, vou colocar assim, já coloquei 1 aqui em cima, então não vou colocar aqui. Então, entre 1 e 2. Tá? E o segundo caso para valores maiores que 2. Então, x maiores que 2. Eu já coloquei o 2 no de cima, então não vou colocar aqui. Mas é questão de escolha, né? Os pontos estão interligados. Então, veja aqui, ó. Aqui eu tenho uma reta. Tá? Essa aqui é a reta x igual a y, né? Quando x é 0, y é 0. Quando x igual a 1, y igual a 1. Que eu não vou fazer tão detalhadamente, até porque eu posso voltar isso aqui em outros momentos. Então, aqui eu tenho a regra f de x igual a x, certo? Acho que vocês concordam comigo. Ó. Quando x for 0, y é 0. Quando x é 1, y igual a 1. Aqui, a reta que eu vou ter vai ser a reta 2 menos x. 2 menos x. Ó, quando meu x for 1, 2 menos 1, 1. Beleza. Quando meu x for 2, 2 menos 2, 0. Ok? E por fim, eu tenho aqui uma constante, né? Sempre igual a 0. Então, o f de x vai ser sempre igual a 0. Essa é uma forma que eu fiz o contrário, né? Foi dado o gráfico, eu encontrei a expressão algébrica que define a função por partes. Eu estou analisando que eu tenho 3 partes distintas aqui no meu gráfico, marquei os domínios e encontrei as regras. Ok? Por fim, só falar rapidinho. Função crescente, função decrescente. A gente vai precisar mais para frente, a gente tem uma noção bem intuitiva, né? Aqui tem as definições formais, mas só para a gente saber quando que uma função é crescente num intervalo. À medida que x aumenta, o f de x
também aumenta, a grosso modo, tá? Se a função for crescente em todo o seu domínio, a gente simplesmente diz, a função é crescente. Existem algumas definições um pouco mais específicas, tipo estritamente crescente. Você tem a função crescente e estritamente crescente. Para a gente isso não vai fazer diferença. Então eu estou considerando crescente o que em algumas definições o pessoal chama de estritamente crescente. O x sempre aumenta. À medida que x aumenta, o f de x sempre aumenta. Mas é só uma questão um pouco mais técnica que para a gente aqui não é importante. Função crescente, à medida que x aumenta, o f de x também aumenta. Função decrescente, à medida que o x aumenta, o f de x diminui. E a função constante, à medida que o x aumenta ou diminui, tanto faz, a função se mantém igual. Tá? Então, por meio do exemplo aqui, ó, vai ficar bem intuitivo para a gente. É o mesmo exemplo ali do caso anterior, mas agora eu vou analisar se a função é crescente ou decrescente. Então, no intervalo 0, 1, ok? Tanto faz se eu colocar aberto ou fechado aqui, a função é o quê? Crescente. Certo? Então, do 0, 1, a função é crescente. No intervalo 1, 2, ou seja, aqui, ó, certo? No 1, 2, a função é o quê? Decrescente. Tá? E para valores maiores que 2, então eu posso colocar assim, do 2 até mais infinito, né? Porque fica subentendido aqui que a função continua. A função é o quê? Ela sempre se mantém no mesmo valor. Então, ela é constante. Então, a gente vai ter mais para frente ferramentas, né, de cálculo que vão, se a gente não tiver o gráfico, se a gente tiver uma lei, pode ser meio estranho, a gente vai ter ferramentas específicas para a gente analisar algebricamente os intervalos em que a função é crescente ou decrescente. Aqui, por enquanto, o que eu quero é só essa noção intuitiva, saber o que é a função crescente, né? Olhar o gráfico e identificar o que significa crescente, decrescente e constante. Mas eu acredito que você já tem essa noção intuitiva, pelo menos bem tranquila. Tá? Então, bom, a primeira aula é isso daí, tá? Eu sei que talvez tenha ficado um pouquinho corridinho, é bastante coisa, mas a ideia aqui é recordar. Então, o que eu sugiro para vocês? Se teve alguma parte aqui que ficou um pouquinho confusa, você pode escrever para mim ali, pode utilizar, deixar comentário também para perguntar alguma coisa, ou, né, já que você vai precisar dessas coisas mais para frente no curso, procurar dar uma revisada, uma retomada no que de repente ali você não lembra direito, que talvez tenha aparecido. Mas lembrando que qualquer coisa vocês podem me escrever, podem perguntar, que eu estou sempre à disposição. Então é isso aí, até o próximo vídeo.